Ok. Bom, boa tarde a todos. Essa é a segunda parte, então, desse mini curso de noções básicas de fonética acústica. Eu vou começar partilhando a apresentação, tá? Eu vou me basear, então, sempre nos slides e em exemplos lá com o software Prats, tá? E vocês, por favor, interajam como fizeram ontem, para que o aproveitamento seja melhor. Ok, deixar isso aqui no canto aqui. Ok. Tá dando para ver? Sim, professor. Tá, Sim. então tá ok. Tá. Então nós tínhamos parado ontem aqui, tá? Eu tinha mostrado para vocês aqui o espaço acústico das 7 rodadas tônicas de gêmeos idênticos, aí do trabalho do Júlio Cavalcante, Anders Ericsson e eu, em 2021. E aí, vocês podem ver que quando as linhas aqui, os espaços aqui, tracejado e cheio estão mais afastados, significa que, vamos dizer assim, há uma diferença na fala, né, na realização das vogais tônicas desses falantes no contexto de conversa ao telefone, tá? E isso, é claro, esses pontinhos aqui vocês estão vendo, vermelhinho e o triângulo azul representam, então, as vogais de cada irmão dentro de um par de gêmeos. Então, a letra A são dois irmãos, A1 e A2, né? Cada um com uma cor diferente, e assim vai para o par J, são 10 pares de gêmeos. Você pode ver que tem linhas mais próximas umas das outras, por conta de que a fala desses irmãos em particular é mais próxima. Eu falei ontem, mencionei que os irmãos I, né, são os únicos que não foi possível com nenhum parâmetro acústico, não apenas estes daqui que vocês estão vendo, F1 e F2, mas nenhum outro, F3, F4, parâmetros prosódicos, foi possível separar as características da fala de um do outro. No slide seguinte, esses pontinhos, então, são médias dos valores de formantes, F1 e F2 dessas vogais, e no slide seguinte, vocês veem a dispersão. O que é a dispersão? São os valores que esses mesmos pares, né, F1 e F2, vão ocupando à medida que as vogais estão em contextos diferentes na fala de cada um. Então, aqui vocês podem ver com matizes diferentes, aqui nesse conjunto A, à esquerda daqui do bloco A, o bloco da esquerda, desculpem, são as vogais anteriores, mais o A, se não me engano, acho que foi exploso, o A foi exploso daqui. São as vogais anteriores, e os da direita são as vogais posteriores. Então, vocês podem ver pelo tamanho da elipse, quanto um irmão gêmeo é mais disperso em termos de sua realização daquela vogal do que outro, tá? Então, aqui vocês podem ver que naquele 1 e 2, existe uma grande proximidade nas elipses, né? Inclusive, um deles tem a elipse inteiramente contida, no caso da vogal I, na do outro, enquanto que outras, as elipses, elas se afastam um pouco mais, dependendo do par de gêmeos, tanto para vogais anteriores, quanto para vogais posteriores. O interesse desse trabalho era ver a possibilidade de discriminar, separar pela fala, até mesmo gêmeos idênticos, para uso em fonética forense, tá? Então, vejam tudo isso feito calculando o valor de F1 e F2 para as vogais, tá? Em função da posição, então, portanto, desses formantes, eles caracterizam, como vocês viram, as ressonâncias no trato, e, portanto, que estão relacionadas com as cavidades, que, por sua vez, estão relacionadas com a vogal específica. Se a gente pensar agora em termos dinâmicos, na passagem, por exemplo, de uma vogal para uma semivogal, a gente vai ver que vai haver modificações nesses valores de formantes em função da altura da vogal e do ponto de articulação. Aqui vocês estão vendo no slide à direita um exemplo da realização da palavra rio por dois falantes, um do português brasileiro aqui à esquerda e outro do português europeu aqui à direita, tá? Vocês podem ver aqui, por exemplo, para o brasileiro, essas linhas vermelhas, essa aqui de baixo, representa o valor de F1, lembram, relacionados à altura,
E aqui, esse segundo linha vermelha representa a posição do F2, relacionado à posição, ao ponto de articulação. Quanto mais elevado, maior o valor de F2. Esse aqui, particularmente, está bem elevado, então se trata da vogal I, vogal mais anterior do português. Tá? Então, logo depois dessa região relativamente estacionária que vocês veem, ou seja, horizontal, significa que a língua está realizando ali a vogal I numa posição alta, porque o F1 é baixo, e numa posição anterior, mais anterior possível, porque o F2 é bem alto, e vocês veem que esse F2 faz uma trajetória muito rápida para baixo. Se F2 vai para baixo rapidamente, o que está acontecendo? Como F2 está relacionado ao ponto, quer dizer que a língua está indo para trás. E está indo para trás por quê? Porque ele está fazendo a semivogal W, então aqui a transcrição aqui embaixo, vocês estão vendo, que é uma semivogal posterior. Então, por isso que acontece esse abaixamento do F2, como vocês veem aqui, tá? O que é interessante, que ao mesmo tempo que F2 abaixa, vocês veem que F1, tá aqui ó, embaixo, ele sobe um pouquinho. Se ele sobe um pouquinho, significa que essa semivogal, é um pouco mais baixa do que a vogal I. Se vocês compararem com o português, daqui do lado direito, né, o falante da cidade de Aveiro, em Portugal, vocês veem que a dinâmica aí desses falantes é diferente. Vocês veem, inclusive, que não tem nem região horizontal aqui no F2 do português, vocês estão vendo? Ela começa com uma transição para cima, né, que veio do R, depois ela atinge rapidamente um alvo aqui, ó, onde eu estou mostrando com o mouse, e logo depois ela já começa a baixar, já influenciado pela semivogal. E a transição, né, o que é a transição? Da vogal para a semivogal, quer dizer, o que vai acontecendo ao longo do tempo, com a trajetória desse F2, ela é bem mais lenta, vocês estão vendo a inclinação aqui é bem menor do que a inclinação do brasileiro. Ele faz uma transição mais lenta dessa semivogal, que significa que a dinâmica do vogal para a semivogal nos dois falantes é bem diferente. Isso pode acontecer não só em duas variedades do português, como essa que eu estou ilustrando, mas também como em dois falantes do português brasileiro, inclusive da mesma região. Quer dizer, depende um pouco de como cada pessoa realiza esses ditongos, tá? Eu vou passar para o próximo slide, que exemplifica outros ditongos, e eu vou querer que vocês interajam um pouquinho, tá bom? Como ontem. Então, vejam bem que eu coloquei aqui um exemplo com vogal e semivogal o mais distante possível em termos de ponto de articulação. Vogal mais anterior possível e a semivogal mais posterior possível. Agora, eu vou aproximar os pontos de articulação e escolhi para isso um caso de vogal e semivogal anterior. Então, aqui vocês estão vendo a vogal E, seguido da semivogal J, né, Yod, na palavra sei. Vocês podem ver que a trajetória não é mais descendente do F2, mas a ascendente, estão vendo aqui, ó, tanto no brasileiro, aqui da esquerda, quanto no português. Tá? Desconsiderem esse abaixamento no final, que tem a ver com a palavra seguinte, que é baixinho, tá? Por isso que os dois falantes, a partir de um certo momento, começam a baixar já por influência da próxima palavra, o B seguido de A, tá? Mas o mais importante agora é observar esse movimento de subida nos dois falantes. E a minha pergunta é, por que esse F2 está subindo? Queria ouvir um pouco vocês, para ver se entenderam a aula de ontem. E aí? No caso, o F2 sobe porque a língua está mais à frente, né, mais anterior do que o E. Isso, porque a semivogal J é homorgânica, equivalente ao I, né? Então, ela é mais anterior que o E. Todo mundo concorda com isso? Concordam ou não? Entenderam? Tá, então eu vou continuar, tá? Okay. E viram que a dinâmica é diferente, né, nos dois falantes, um pouquinho diferente. É mais próximo do que entre si, né, excetuando a duração do português, que é bem mais curta, né, como vocês estão vendo aqui, né, mas a dinâmica é bem parecida nos dois casos, bem diferente do exemplo anterior. Agora, outro exemplo. Eu vou mudar agora a semivogal para um vogal posterior,
tá? Peraí, se eu acrescentei ou não, não me lembro. Não, não acrescentei, não. Era o céu, mas não precisa. Vamos fazer o seguinte, um exercício, já ver se vocês realmente entenderam. Ó, antes de a gente ouvir esses 4 áudios, cada alto-falantezinho aqui representa, tá aqui embaixo, o espectrograma equivalente da palavra mas pronunciada de 4 maneiras, por 4 locutores diferentes, cada um de uma região diferente do país, tá bom? Então, aqui vocês têm que prestar atenção nessa dinâmica aí dos dois, estão vendo? F1 é a parte escura mais baixa, F2 é a seguinte, indo para cima, né? Aqui é a mesma coisa, F1 aqui, ó, desse mas dessa pessoa, e o F2 aqui. F2 aqui na terceira, e o F1 aqui na terceira pessoa. E aqui, ó, F1 por aqui, e o F2 por aqui na quarta pessoa. Estão vendo que os padrões, se vocês observarem, sobretudo de F2, que são diferentes, né? Tem 2 que são mais parecidos, outros 2 que se agrupam também de modo semelhante, mas distinto dos outros, do outro grupo. Eu queria que vocês me dissessem, e assim, olhando os espectrogramas, vejam bem que o F2 sobe nesses do meio, estão vendo aqui e aqui, tá? F2 subindo, tá? Lembra do slide anterior. Então, minha pergunta é, qual dos... Aqui tem 2 áudios em que o falante faz uma ditongação e produz esse mas como mais. Quais são esses 2 falantes? Seriam os 2 do meio? Isso, eu não falaria isso. Isso, todo mundo concorda? Concordo, acho que os 2 do meio aí, com a elevação do F2 aí. Isso, vocês estão vendo que a dinâmica dos 2 é diferente desses 2 do meio, a resposta está certa, tá? Mas qual desses 2 do meio agora, ele produz uma vogal por mais tempo e depois passa para produzir a semivogal? Quais que você acha? Ó, presta atenção aqui nesse F2, tá vendo? Não parece que começa horizontal aqui, ó, e depois sobe a partir de um dado momento. Enquanto que esse outro falante, ele sobe desde o início, estão vendo a diferença? Ó? Aqui versus aqui, ó. O do meio, o do segundo tá assim, o terceiro tá assim. Deu para entender? Deu. Então, esse do segundo produz mais tempo a vogal A e depois ele faz a transição para semivogal, enquanto que o outro, que é o terceiro, já produz o ditongo desde o início, tá bom? É essa a diferença. Vamos ouvir agora, ó. Vamos ouvir os 2 do meio, que vocês disseram que tem semivogal, para ver se vocês concordam. Mais. Ouviram? E agora é esse. Mais. Ouviram? Deu para ouvir, né? Veja como é diferente dos 2 da ponta, ó. Mas. E este daqui. Mas. Viram? Então, que legal, né? Dá para a gente ver que o que a gente está observando de oitiva, ele corresponde, em termos acústicos, a um padrão formântico. Nesse caso aí, por conta de ter a ditongação como a semivogal anterior, né? Palatal, vocês percebem que dá o reflexo disso, o movimento do F2, tá? Então, quem quisesse estudar, por exemplo, a ditongação, diferentes dialetos, diferentes pessoas e diferentes condições, poderia utilizar esse movimento de F2 como indicativo da realização dessa semivogal, da epêntese, né, dessa semivogal. Tá? Vamos passar agora, antes de passar para as fricativas, que é o meu próximo ponto, eu vou exemplificar para vocês como é legal a gente observar esses padrões para ver o que acontece. Justamente, eu vou dar um exemplo de ditongo em 2 taxas de elocução, né? Ou seja, a pessoa falando com 2 velocidades diferentes, tá? E depois um exemplo de sand, né? Onde acontece, quer dizer, acontece nos 2 casos, mas num dos casos por ditongação e no outro por elisão da vogal precedente. Então, primeiro, a palavra aconteceu, para vocês verem esse último ditongo. Você deve estar vendo aí agora, né? Então, ele está produzindo aqui lentamente, ó. Seu. Para ouvir, né? Seu. E aqui, rapidamente. Seu. Deu para perceber, né? Olha, se a gente examinar o padrão onde tem o E e o W, na lenta e na rápida, a gente vai ver já justamente, inclusive está até na própria maneira como eu transcrevi, né?
a diferença. Eu queria que vocês, olhando esse espectrograma, me dissessem, comparando essa parte da esquerda, onde está escrito aconteceu lenta, e o da direita aconteceu rápido, o que vocês veem de diferente no padrão de F2 do ditongo eu. Bom, a duração do E no primeiro faz com que a queda ao ditongo, né, W aí, seja percebida de forma mais abrupta, né? Já o segundo, ela já vem desde o início, a duração menor, quase que não dá para perceber onde começa uma e inicia a outra. Exatamente, por isso eu optei, inclusive eu optei por não separar as duas como eu fiz aqui, vocês estão vendo? Ó? Aqui eu separo o E, porque tem uma parte estacionária, essa parte onde o formante fica horizontal, estão vendo aqui, ó, F2, F3, tá? Aí eu separei a vogal E. E depois, a partir desse momento, no final do E, começa a transição, tá vendo? Desde o F2 elevado do E até o F2 baixo do W, estão vendo? Só atinge aqui no final. Como você falou, essa segunda é o mesmo falante, tá? Só que ele está dizendo mais rapidamente. É que desde o início ele já começa a transitar para a posição, para o ponto posterior, porque ele não tem tempo, por conta da taxa, de se dar o luxo de fazer essa região estacionária. Deu para entender, ó? Seu. Seu aqui, ó. Seu. Até para ouvir direitinho, né? Agora vamos ver essa questão do SAND que eu falei agora há pouco, ó. O mesmo falante, ó. A sequência de palavras muito apreciada e depois muito apreciada na fala rápida, tá? Até para facilitar vocês observarem o que está acontecendo, eu vou colocar aqui o traçado dos formantes, tá? Para esse falante. Ó. Estão vendo aqui, ó? Presta atenção nesse início, aqui, ó. Estão vendo, ó? E que vem depois. E presta atenção nesse padrão aqui que é bem diferente. Estão vendo aqui, ó? O F2 bem alto, depois desce. Aqui ele está um pouquinho mais baixo e depois ele sobe, tá? Vou fazer um zoom só para vocês verem melhor a trajetória, tá? Eu vou pedir para mostrar só até 3.000. Tá? Um pouco melhor para ver, tá? Ó. Por quê? Vamos ouvir. Muito A. Viram? Muito A. Muito A. Então, aí tem um SAND. Então, a última vogal pós-tônica se transformou numa semivogal. Ele falou muito A. Muito A. Entendeu? E aqui, essa vogal foi supressa, ó. Meio tá, né? Estão vendo a diferença aqui no padrão de F2? Um então mais baixo, sobe um pouquinho. Quer dizer, ele está fazendo o W, porque o W tem um F2 baixo, tá? E aqui ele não está fazendo W nenhum. Porque se tivesse, o F2 começaria de um valor mais baixo, depois subiria. Não, aqui ele já começa com um valor alto. Por quê? Por causa do T, do muita, né? Que faz subir o F2. Deu para entender? Diferença? Sim. A diferença, sim. E o que você não entendeu? Não, a questão que eu pensei que era a ditongação do um do outro, né? O outro não ocorre. O outro não ocorre. No primeiro olhar, era o que fez subir, então, na segunda slide. Agora você explicou. É o T. Porque o T é feito com a ponta da língua, sabe? A lâmina da língua. Quando você vai fazer o T, ele já está lá na posição da ponta da língua, então ele já está anteriorizado. Aí você vai começar a fazer o A de muita. Aí, como ele tem que sair dessa região anterior e ir para trás para a região central para fazer o A. Ora, no início ele está mais para frente, porque ele estava fazendo o T. Então, por isso que o F2 está mais alto. Deu para entender? A língua está mais para frente no início do A, porque ela estava fazendo um T. Ótimo, ótimo. Tudo bem? O motivo é esse. Tá? Ó. Deu para entender, gente? Tá. Ó. Antes da gente passar para as explicativas, deixa eu mostrar uma coisinha que me perguntaram ontem. A influência do ruído sobre cálculo de formante. Ó. Eu vou pegar aqui um áudio mais limpinho, tá? Desculpa. Aqui, ó. Eu vou fazer um zoom aqui embaixo, vocês vão ouvir, tá? Esse áudio. As cenas são bem mais reduzidas, então... Vou dar uma adaptada no valor de formante para ficar melhor para esse sujeito, tá? Tá? Vocês viram ó, como estava
Presta atenção como estava assim. Tá vendo esses pontinhos aqui no meio do reduzido? Aqui é o Z, tá? Z, Z, Z. Tá vendo? Tem uns erros aqui, ó, porque eles saem da trajetória contínua e aqui aparecem uns pontos aqui no meio entre os dois formantes. Eu fiz assim, ó, 4,5. Olha o que vai acontecer lá. Presta atenção nessa parte, tá? Viu que legal como foi corrigido? Bom, enfim, tá vendo? Quem quisesse calcular tem um pouquinho de ruído de fundo, tá? Mas vocês não estão nem escutando ainda. As cenas são bem mais reduzidas, então Depois tem um ruído que vocês vão ouvir muito melhor no outro áudio. Mas é o mesmo áudio. Eu só acrescentei um ruído de diferentes intensidades ao áudio original para vocês verem o efeito sobre os formantes, tá bom? Então, preste atenção que eles estão bem delimitados aqui. Eu vou pegar o mesmo trechinho, reduzidas, pra vocês verem a confusão que vai ser no cálculo dos formantes, tá? Ó. Dá para ver que tem bem mais ruído, né? Ó. Mas eu acho que a gente vai ouvir o que ele está dizendo. A gente já sabe o que ele está dizendo. Ó. Tá por aqui. reduzidas, então. Tá vendo? O Z tá por aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, o F3 está bem mal representado aqui. Estão vendo aqui, era um contínuo. Aqui ele começa a sair, estão vendo aqui no meio, ó. E aqui no F1, estão vendo aqui, ó, várias alterações em relação a isso que eu tinha acabado de mostrar para vocês. Vou colocar um atrás do outro, para ficar mais fácil. Ó. Trazer isso aqui para baixo. Aqui. Tirar aqui o... Aqui. Dá para ver, né? Ó, aqui é o menos ruído, aqui com mais ruído. Vocês viram os errinhos que estão cometendo aqui, ó, da trajetória? Então, esse é o efeito do ruído, tem que tomar um certo cuidado. Dá para ouvir aqui, ó. Por exemplo, Ruído de tráfego, tá vendo? Então, alterou bastante alterou, né? Não diria bastante, mas há erros que a gente tem que levar em conta na hora de calcular, estimar o valor de formante, saber se pode ou não utilizar o áudio para isso, tá? Mas há erros que podem ser extensos, tá bom? Então, correspondendo à pergunta que fizeram ontem. Agora eu vou passar a falar um pouquinho sobre as consoantes. Vou começar a falar das fricativas, depois as oclusivas, nasais, laterais, vogais nasalizadas e sons R. Então, tem muita coisa para ver em pouco tempo, tá? 1h30. Então, vamos lá. As fricativas surdas, né? Do português, fonologicamente, são essas 6, né? Vocês sabem, f, s, x, v, z, j. Surdas à esquerda, sonoras à direita, e a isso, nós, do ponto de vista fonético, a gente pode acrescentar as instâncias fricativas do R, como em rosa, arroz, carta, no meu dialeto, tá? O R de corda fricativo, tá? Bom, o que caracteriza, qual é o modelo, vamos dizer assim, articulatório de uma fricativa? A fricativa é produzida quando um articulador ativo, vamos dizer, a língua, por exemplo, os lábios, eles se aproximam de um articulador passivo, aquele que não pode se mexer, por exemplo, o S. E a aproximação da lâmina da minha língua, da região alveolar, de tal forma que é tão próximo do palato que cria uma turbulência, que é uma manifestação física da mecânica dos fluidos, e essa turbulência nessa região passa por uma cavidade ressoante, a parte da frente da alvéolo até os lábios, e produz esse efeito que vocês estão ouvindo. Quanto menor for a cavidade ressonante, que está sempre à frente dessa constrição, quando a gente olha para a boca, maior é o efeito de ressonância, porque existe também efeito de ressonância, de amplificação de formantes. Aqueles que eu mostrei ontem, quando eu expandi, lembram a visualização no espectrograma das frequências, vocês puderam ver que o S lá de Sá tinha frequências com mais intensidade, bem acima dos 5.000 Hz. Tá? Então, são efeitos que a gente pode chamar de frequência de ressonância ou mesmo de formantes, estendendo o nome também para as consoantes. Tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Quando a gente faz um sh, ó, o som mais grave qual que é? É o som do sh.
Por que ele é mais grave? Porque é um recuo da língua da região alveolar para a região pós-alveolar. Então, ele vai para trás. Então, essa cavidade à frente aumenta, né? E se aumenta com uma frequência inversamente proporcional a essa extensão, a frequência baixa. E a frequência mais baixa soa mais grave, tá? Por isso que o S vai soar mais grave do que o S. Então, vou dar para vocês ouvirem agora, tá? No Prates. Ó, tem aqui 3 palavras, vou tirar aqui o somante só para ficar mais fácil. Faca, saca e chaga. Primeiro S de isoladamente, tá, gente? Ó. E agora o chão dessa mesma pessoa. Vocês verem que ouviram, né, que é mais grave. Tá, eu vou agora mudar esse espectrograma que está mostrando de 0 a 3.000 Hz, né, para 9.000 Hz. Ó, vou lá no Spectrogram, Settings, e mudo aqui para 9.000. Coisa que eu fiz ontem, para mostrar o quê? Onde a região de ressonância do S. Agora vocês vão ver do S e do Sh. Aliás, do Sh, se vocês prestarem atenção, já dá para ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Viram? Não dá para ver no S. É homogêneo o nível de cinza no S, tá aqui, ó. Mas no Sh já dá para ver. E por que já dá para ver? Justamente porque as frequências de ressonância desse som são mais baixas. E, portanto, já começam a ser visíveis bem antes, estão vendo? Até antes dos 3.000 Hz. Mas vamos colocar lá os 9.000, ó. Vocês viram o que aconteceu? Está 9.000 agora. Estão vendo? Agora eu consigo ver a região escura aqui a partir dos 4.100 Hz. Estão vendo? Do S. Mas do Sh já estava muito mais abaixo, ó. Já estava em torno de 2.200, já estava escuro. Viram a diferença? Ó? Este com esse. É por isso que um foi mais grave do que o outro. Se eu comparar essas duas fricativas, né, que tem essa mudança aí no ponto, e tem uma cavidade ressoante com o F, vocês vão ver que é bem diferente. Vamos escutar o F, ó. Parece um ruído branco que a gente fala, ó. Vocês estão vendo que, apesar de ter mudado para 9.000, não aconteceu nada com o F aqui, ó. Não apareceu nenhuma região mais escura que outra, como aconteceu com o S, tá aqui, ó, nesse pedaço, para cima dos 4.000, e no Sh acima dos 2.000 Hz, tá vendo aqui, ó? No F, não, porque é realmente como se fosse um ruído branco. E por quê? E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não deve ter um ressoador, porque se tivesse, estaria reforçando a frequência em alguma faixa. E realmente, de fato, não tem, porque o F é feito aqui nos lábios. Como ele é feito nos lábios, essa turbulência, ó, ele não tem para onde ressoar, não tem uma cavidade à frente dele, já é o exterior, então ele não tem como ressoar, ele não tem frequência de ressonância, ele não tem formante. Deu para entender? O F, tem esse som, pelo som produzido aí nos lábios, tá? Deu para entender, gente? Repete, por favor, professor, essa última informação sobre o F. É a informação de que o F, que as fricativas, um par delas não tem cavidade ressoante por já estar exteriorizada, já é feito nos lábios, ó. Por que tem esse reforço no S? Porque tem uma possibilidade da turbulência gerada dentro do trato ser amplificada por uma cavidade ressoante. Onde ela está? Ela está entre o alvéolo e os lábios. Ó. Quando eu faço um S, eu tenho uma distância entre o alvéolo e os lábios, uma pequena cavidade que produz uma ressonância. Essas são mais escuras, essa faixa mais escura que vocês estão vendo aqui, ó. O Sh também tem, ele está lá dentro da boca, entre a região pós-alveolar, posterior aos alvéolos. E os lábios têm uma cavidade ressonante mais longa, que ressoa, portanto, numa frequência mais baixa, que vocês estão vendo aqui. Porque ela consegue baixar até 2.000 e poucos Hz. Deu para ver a diferença? Sim. Por enquanto, né? Vamos ver agora, vamos desenhar isso naquela outra maneira, lembra? O espectro em vez do espectrograma. Ou seja, aquilo que eu estou vendo no nível de cinza, tentar ver na forma de intensidade na vertical, enquanto que a frequência fica na horizontal, né? O que eu vou fazer para obter isso? Eu vou acrescentar uma camada, não preciso se preocupar com isso, é só mais para... Não é a finalidade como usar o prato, mas sim mostrar as características dos sons, tá? Para isso, lá no YouTube tem aulas do Prato que eu coloquei no chat ontem, tá? Então, vou criar uma camada,
E aí vou colocar uma posição de medida bem no meio de cada fricativo, como vocês estão vendo acontecer agora, ó, tá vendo? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Aproveitando esse slide do senhor. Então, por exemplo, uma chinera, língua machinera indígena, que tem uma fricativa palatal, x, significa que ela é mais grave ainda e vai ter a frequência mais baixa? Se ela for mais recuada que o nosso x pós-alveolar, sim, ela vai estar mais embaixo. Obrigado. Bom, então o que eu vou fazer agora? Lembra que ontem eu mudava o espectrograma para um espectrograma de banda estreita, para ter mais detalhe em frequência, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou aqui no Spectrogram, Settings, e vou mudar esse número para um número maior, porque aí, sendo o período maior, a frequência será mais detalhada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ficou banda estreita. Agora eu vou em cada uma dessas consoantes, as 3 fricativas surdas aí, e vou tirar o espectro delas, tá? Que vai ser dentro de uma janela de quantos? De que tamanho de janela? O tamanho que você colocou aqui, vai ser o tamanho de 0,025, ou seja, 25 milissegundos. Este que é a janela que você, é como se você tivesse, ó, imaginado uma janelinha aqui, ó, vou fazer um zoom, de 25 milissegundos, em que você estaria tirando as características do som em torno da janela. Estão vendo aqui 30, lá em cima, estão vendo aqui, ó, quase 25, ó. Estão vendo? Quase 25. Se não tivesse, claro que essa entrada, não vou ficar perdendo tempo com isso, mas ela é dentro dessa janelinha, bem no meio do F, no fundo que eu estou tirando. Então, se eu fizer do jeito que está e pedir o espectro, ou colocar aqui no ponto e tirar o espectro, é exatamente a mesma coisa, porque não existe espectro do ponto, é sempre uma janela. Ele vai ler aqui, ó, que a janela é de 25 milissegundos, tá? Então, vou tirar aqui, ó, no View Spectrum Slice, aí lá no prato vai aparecer um último objeto, tá vendo? Objeto 60, que é o espectro do F. Vou até mudar aqui para o F, aqui, ó. Tá? F. Agora eu vou lá no S, tirar o espectro dele. Tá? Mesma coisa, Spectrum, View Spectrum Slice. Depois eu mudo o nome. E o X, View Spectrum Slice. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui no objeto, aqui foi do S, e aqui foi do X. Não tem símbolo fonético aqui nessa janela aqui do prato, então eu vou escrever assim, tá? X. Ótimo. Então, first X. Eu vou desenhar com cores diferentes para vocês verem a diferença. Ó. Aqui eu estou vendo um espectrograma projetado, em que a intensidade é projetada com nível de cinza, vocês vão ver com mais detalhe agora. Primeiro o F, tá? Vou desenhar com a cor padrão que é preto, mas vou desenhar até 10.000. Viram aqui, ó? Esse é o espectro F. Eu vou desenhar mudar a cor para vermelho e desenhar o espectro do S. Ó. Selecionei o S, mesma coisa, draw. Olha, vocês viram a diferença? Que legal? Vamos comentar. Eu vou colocar aqui uma grade de 1000 Hz. A gente vê em que frequência que estão esses aumentos de energia que vocês estão vendo aqui, tá vendo? E agora eu vou colocar em azul o do X. Vocês vão ver que vai ter que ficar, ó, esse que tem mais intensidade aqui do S, estão vendo? Aqui entre 5.000 e 7.000 Hz, mais ou menos. O do X vai ter que ficar à esquerda, porque a gente já está vendo aqui que ele está mais para baixo, e mais para baixo no espectrograma é mais para a esquerda no espectro, né? Deixa eu ver, tirando aqui o janelinho. Ó, vou colocar lá no X, já mudei a cor para azul, e vou desenhar agora. Vocês viram onde ele ficou? Ó, em torno entre 2.000 e 4.000 Hz. Esse aqui. Então, o azul é do X. Isso aqui, gente, é a região da frequência de ressonância do X, o azul. E o vermelho aqui, acima dos 5.000 Hz, é a região frequência de ressonância do S. Tá vendo? Valor maior, por isso a gente escuta ele com mais agudo do que o X. O colega perguntou se fosse uma palatal, por exemplo, como do alemão, o alemão, teria aqui a esquerda do azul, né? Pergunta aí do colega. Veja que o preto não tem nenhum destaque especial, mais ou menos se fosse ficar ali
parecido, a não ser na baixa frequência, estão vendo? Mas isso não tem nada a ver, inclusive os três têm isso, estão vendo? Tem nada a ver com frequência de ressonância. São características desse ruído e, às vezes, até características da ressonância do quarto, da sala em que foi guardado, gravado, desculpe, ou feita a gravação com áudio, tá? Então, a gente tem que observar a partir daí em diante. Estão vendo a diferença? O preto horizontal, o vermelho um pico entre 5 e 7 mil Hz, e o chão um pico entre 2.000 e pouco e 4.000 Hz. Deu para entender, gente? Diferente? E isso tudo vem da articulação. É porque eu mexi com a articulação, que eu mudei a cavidade, que eu provoquei um efeito acústico de som diferente. Deu para entender? Sim, professor, obrigado. Ó, eu vou fazer a mesma coisa para fixar bem que vocês entenderam com as sonoras, tá? O que vocês acham que vai acontecer? Queria ouvir vocês. Em relação a isso daqui, o que vai acontecer com v, z, j? Parecido ou bem diferente? O que vocês acham? Como são sonoros, tem que ter ondas periódicas, então vai mudar, não? Sim, vai mudar, vai ter harmônicos. Esse aqui não tem harmônicos, são harmônicos. Barrinhas regularmente espaçadas. Vocês não viram nenhuma barrinha regularmente espaçada, ó, do S aqui, ó. Entendeu? Tudo aleatório, cada piquinho tem uma distância aleatória do outro, porque é um ruído. Você respondeu bem. Como é vozeado, vai ter harmônicos. Mas mas ela também tem ruído, né? Porque é fricativo. E em relação ao ruído, o que vocês acham que vai acontecer? Olha, no fundo o que vai acontecer é o mesmo padrão que vocês estão vendo aqui, vai acontecer para o vasojão. A única diferença é que na baixa frequência, vocês vão ver os harmônicos separadinhos. É essa que vai ser a diferença. Ó. Vou colocar de preto o van, tá? Aí, tá vendo? Depois eu vou fazer do R para a gente comparar, tá bom, gente? Aproveitar. Guvaca, buzaca, bujaca. Vendo? As mesmas, van, z e j. Tá? Ó, colocar no meio do van, no meio do z e no meio do j. Tá? Depois eu vou medir o R, tá? Por aqui. Eu vou colocar fonológico, tá? Porque não me interessa, por enquanto, o ponto. Ó, agora eu vou tirar o mesmo espectro do V, mesmo jeito, ó. Espectro, chamo de espectro slice, do Z, mesma coisa, e do J. Que vão estar lá. Aqui, ó, as últimas coisas que eu fiz. V, o Z, né? E por último, o J. E como não tem símbolo fonético, vai ZH, que é a notação antiga de alfabeto, chama do americano, tá? Inglês americano. Bom, ó, VASAJ. Eu vou desenhar o VA em preto, como eu fiz o F. Olha só o que vai acontecer. Vocês viram? Ó, vou subir aqui, ó. Olha, essa parte daqui, ó, é bem parecida com o F, mas nessa parte da frente, anterior, como eu falei para vocês, a gente dá para ver os harmônicos. É o fato dele ser vozeado, ó. Vou até abrir aqui o espectro dele, ó. Estão vendo, ó? A gente vê os harmônicos, a primeira é fundamental, o dobro, como a gente estava vendo para vogal A ontem, ó. Tá vendo? Chega um ponto, a partir daqui, ó, dos 1000 Hz, que a gente já não consegue mais distinguir os harmônicos, é tudo aleatório. Por quê? Porque o ruído suplanta a energia das prédios vocais a partir daí, e a gente não consegue mais ver os harmônicos, tá? Estão lá, mas afetados pelo ruído. Essa é a diferença. Mas em termos do padrão, vocês vão ver os somantes que vocês viram no S, vão ver no Z no mesmo lugar, ó. Vermelho vai ser o Z. Viram? Ó, tá vendo? E na mesma frequência. Ó, tá vendo? A partir dos 5.000 Hz, tá lá o Z igual ao do S, ó. Vendo? Ó. E o azul, que é o J, vai ser igual ao do X. Viram? Ó.
Entre 2.000, estão vendo aqui 2.000 e 4.000, e como acontecia com o X. A única diferença, ó, eu vou abrir o do J, é que, além do ruído, tem harmônicos em... Deixa eu ver se eu abri, certo? Tem harmônicos em baixa frequência, ó. Está aqui em torno de 128, lembra? Foi o que estava no Z. Aqui está mais ou menos o dobro. Esse terceiro, já a partir desse terceiro, já está afetado pelo ruído. Por quê? Porque o ruído do J é muito mais forte que o ruído do V. Tá? Então, afeta bem antes. Mais intenso. Tá? Estão vendo? Por quê? Porque este padrão que vocês estão vendo aqui, que se repete aqui embaixo, ele tem a ver com a articulação, que é a mesma entre FSX e VZJ. Tá? Qual é a diferença no espectrograma? Vamos abrir aqui para vocês verem. A diferença é, sobretudo, a barra de vozeamento, que vocês vão ver. Ó, é que eu vou mudar de novo para o banda larga. Estão vendo? Ó? Eu vou fazer um zoom no Zacra. Vocês vão ver as barrinhas de vozeamento. Estão vendo? Aquelas barras que vocês estão vendo na vogal aqui, essas verticais, vocês veem também no Z, tá? Que tá aqui, ó. Parece um zumbido, ó. E aqui o J. Mais difícil de ver, mas tá lá, tá? Aqui o ciclo dá para ver por aqui. Barrinhas estão mais apagadinhas, mas estão lá, ó. A gente consegue enxergar. E o V, mesma coisa. Vendo a barra de vozeamento bem clara aqui, os ciclos invisíveis aqui, ó. Coisa que eu não via no F. Aqui tá o F, ó. Essa barra, ó, não tem no F. Tem no A, mas não tem no F. E tem no V, porque é sonora. Vozeada, tá bom? Perguntas em relação a isso? Professor, aproveitando por gentileza, esse slide que você estava Oi. mostrando aí. Pode falar. Essa imagem que o senhor estava analisando aí, no slide. Essa. Não, acho que o senhor fechou. Das sonoras? É que você estava comparando as três frequências. Ah, desculpa. O eixo Y... Ah, já vi. Já sei. A diferença entre o vozeado e desvozeado. Ah, sim, mas esse é que eu não fixei. Não, é porque a escala vertical dele é automática. Ela se adapta ao máximo à intensidade de cada espectro. Se eu tivesse fixado a intensidade, a escala, você veria que é muito semelhante. Ah, tá. Entendeu? Olha, quando eu faço um desenho no prato, eu tenho duas opções. Ó. Vou pegar um espectro aqui. Ó. Aqui, tá? Eu vou fazer aqui do lado, para você ver. Tenho duas opções, ó. Eu desenho sem fixar a escala, deixo 0, 0, tá vendo? Tem um alto aqui, vai ser automático, olha o que vai acontecer. Ele adapta o máximo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Fica exatamente igual ao máximo, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou deixar automático a escala. Eu vou fixar entre menos 20 e 40. Vocês vão ver que ele vai ficar nesses limites, ó. Tá vendo onde ficou? Agora entendi. Tá vendo? Se eu tivesse feito isso antes, todos ficariam na mesma escala e você veria que não é tão diferente assim, tá? Você veria que o ruído do J é um pouquinho maior que o do Z. Deu para entender? Ótimo, senhor, entendi. Eu vou tirar isso aqui. Tá bom? Vou voltar para esse, porque falta fazer um desenho. O do R, fricativo. Tá? Então, vou pegar aqui na sonora o meio desse R. Tá? Tá menos por aqui. Vou fazer um zoom. Curraca. Por aqui, esse R, tá? Ó. Parece alguém assim na garganta, né? Então, ó, o R, vou transformar no banda estreita. Estão vendo as coisas estão sendo refeitas, né? Várias vezes, porque a gente vai e volta, né? Não vai explicando, mas... E é sonoro, tem uma barra de vazamento lá embaixo, ó. Aqui a barra horizontal lá embaixo. Slice. E aí, vou desenhar com cor verde, para a gente ver onde é que ela fica em relação às outras três, tá?
Aqui. Vou ter que fazer 0, 0, porque eu tinha feito assim nos outros, tá? Senão vai ficar tudo esquisito. Ó, você viu o que aconteceu? Ó? Onde tem um pico importante? No 1000 Hz. É a única de todas que tem um pico em 1000 Hz, que é um valor de formante típico aí para R de adulto masculino. Deu para entender a diferença? E por que ele é tão mais baixo que o Shan? Porque ele é feito na região velar, é um R velar aí, e da região velar até os lábios tem uma longa extensão. Como a frequência inversamente proporcional à extensão, a frequência vai ser bem baixa. Deu para entender, gente? Então não tem assim, é tudo muito regular, né? Princípio físico aí. Vamos voltar para o slide. A gente está falando das fricativas, né? Vou minimizar aqui essa. Agora, ó, esses exemplos eu nem vou mostrar para vocês, inclusive está até 5.000, você está vendo, começa a ver, é o mesmo que eu mostrei agora há pouco, tá? Então aqui é justamente mostrando que o erro, né, a gente, usando o valor default do Pratt, não consegue enxergar onde está o formante aqui, que vocês viram que estava entre 5.000 e 7.000 para esse falante, né, o mesmo falante aí. É uma coisa com o Z, né? A gente vê a barra de vozeamento, quando a gente vai começar a ver alguma frequência de formante, a gente botou no 5.000, na verdade estava bem acima, tá? Ok. Oclusivas e africadas do português, tá? Então, nós temos contraste fonológico PB, TD e TG, tá? E lembra que o K versus G foi o que eu ilustrei naquele exemplo da deficiente auditiva, no que nós todos escutávamos ki-gi-gi, e ela estava tentando fazer ki-ki-ki, né? E as africadas, na maior parte dos dialetos do nosso país, como alofones aí do T e D, que são tch e j, os dialetos que os têm, tá? Então, vamos começar ilustrando aqui no slide, depois vou para o prato. Qual é a característica das oclusivas? Como o nome já está dizendo, elas têm uma oclusão. Então, aqui é no trecho APA, um falante do Piauí, em que vocês estão vendo, eu marquei aqui o finalzinho do F2 da vogal A, como se no final da vogal A, é o critério de delimitação da vogal, lembra que eu falei ontem, término da energia do F2, tá? E aí, como a palavra é apá, pseudo-palavra, né? Então, eu não posso considerar, tem uma energia aqui da inércia das prédios vocais, eu já considero uma parte do P, tá? Não vai ter nada que sabe, como se fosse letras, acaba uma coisa e de repente começa a outra, tem sempre uma transição. Essa transição aqui, como o critério da vogal é o final de F2, ela já pertence ao P. Então, aqui já começa a oclusão, tá? A oclusão é um processo, né? A, pá. Aí eu faço a oclusão total. Aí, a partir de um dado momento, ó, aí fica branco. Aí a oclusão se fez totalmente. E aí, depois eu solto, ó. É que nesse momento que eu marquei com a seta azul, ó. Solta, vendo? A gente chama de uma espícula, um aumento repentino de energia, ó, de amplitude. E aí, ela gera um ruído, que é o item 6 aqui, e depois a próxima vogal A, que vocês estão vendo aqui pelo F2, marcado aqui como início do A, começa, tá? Então, ela tem aqui na oclusiva uma fase de oclusão, que é o número 4, tá? Aqui, ó, esta fase daqui até aqui, e depois tem uma fase de soltura, que gera um ruído, que é o número 6. Esse 4 mais o 6 é a duração, que é o 2 aqui embaixo, ó, é a duração da minha oclusiva P, tá? Então, esse espaço 6, que vai do início da soltura até o início do vozeamento, a sua extensão é chamada de VOT. Vou escrever aqui no chat, e aí a gente continua a partir daí, tá? Então, VOT, que quer dizer Voice Onset Time, que é algo característico da oclusiva, tá? Voice Onset Time. O tempo para o início do vozeamento, tá? Voltando lá para o slide, o tempo do início do vozeamento. O que faz mudar esse tempo do início do vozeamento? Tá? É a pressão dentro da boca. Quer dizer, por quê?
Porque, por que faz uma prédia começar a vibrar? A prédia vibra porque a pressão embaixo dela é maior que a pressão em cima dela. Quando eu faço a pressão que vem dos pulmões ali, passando pela glote, nas prédias, né, mexendo, ela é maior que a de cima. Se não fosse assim, o ar não passava nessa direção e não abria as prédias, tá? Ele tem que abrir. Para abrir, ele tem que forçar, e a força que ele tem que fazer embaixo da glote tem que ser maior que a força que ele faz em cima. Aí, fazendo mais força, ele abre e começa a vibrar. Quando tem a oclusão, o que aconteceu durante a oclusão? O que aconteceu é que o ar está tentando sair, não tem por onde sair, a pressão está aumentando. A pressão aumentando, ele impede de qualquer vibração. Por isso ficou aqui um branco na forma de onda e no espectrograma. Quando eu faço a soltura, aí a pressão começa a relaxar. Mas ela demora um certo tempo para relaxar e se tornar menor do que a pressão embaixo. É esse tempo que é o VOT, o tempo em que a pressão vai se relaxando até ficar maior que abaixo da glote, maior do que acima, e aí a prédico começa a vibrar. Por isso chama tempo para o início do esvaziamento. A gente pode pensar, puxa, quanto tempo demora? É muito tempo? Não, o tempo é muito curto. Vocês vão ver que é só de 10 milissegundos. 10 milissegundos é muito pouco, gente. É menos que 10% da duração de uma vogal, tá? Então, é muito rápido isso. É um som, é uma explosão, assim, muito rápida. A gente vai ver isso nos 3 pontos de articulação da oclusiva, tá? Mas é importante, a oclusiva tem essa característica, ela tem uma extensão de vozeamento, tá? Outro exemplo aqui, antes de passar para a fricada, olha a diferença do P e do B lá embaixo, ó. Estão vendo o P lá que eu marquei? Ele tem um espaço em branco, que é a oclusão, e lá no final dele tem aqui o VOT, estão vendo, ó? Esse pedacinho grande, aqui eu tirei o zoom que eu fiz antes, tá? O que é a diferença do B, estão vendo, ó? A diferença do B é que o B tem essa barra aqui embaixo, a gente chama de barra de vozeamento, tem aqui, ó, tá vendo aquele pentinho que tem na vogal, tem no B. As prédias estão vibrando. Ah, mas como assim elas estão vibrando se a boca está fechada? Como é que o microfone está capturando esse som? Tanto é que está aqui no espectrograma, pelas paredes do pescoço, sabe? Quando eu faço B em português, as prédias vibram, atravessa aqui a vibração pelas paredes do pescoço, sai no ar e o microfone captura essa diferença de pressão. Afinal de contas, som é diferença de pressão no ar, né? Então, esse som daqui passa pelas paredes do pescoço e são capturados pelo microfone, que vocês estão vendo aqui. Então, o português brasileiro tem o que a gente chama de um pré-vozeamento. O que quer dizer isso? Que antes de soltar o B, ele vozeia. As prédias estão em vozeamento. Não é toda língua que tem isso, mas português, normalmente as línguas neolatinas e várias outras, né? Mas não, algumas línguas germânicas, elas não têm esse pré-vozeamento, tá? Como inglês, alemão, por exemplo, tá? Então, vamos ver isso no Prats, tá? E aí, a partir daí, vocês fazem as perguntas, tá? Observem, antes de ir para lá, no Prats, o que acontece com os formantes aqui. Antes de chegar na parte mais horizontal do F1, F2, F3, vocês estão vendo aqui no A, ó, aqui, ela tem, ó, aqui no início, algo que aconteceu, vocês estão vendo? Aparece o quê? Que o formante parte de um ponto mais baixo e vai subindo, né? Exatamente isso que está acontecendo. Estão vendo aqui e aqui. Viram? A gente vai ver isso no prata, mas isso é justamente a marca da labialidade. Tudo que eu aproximo nos lábios tem que ser feito de abafamento, de abaixamento de frequência, tá? Não vou entrar em detalhes, porque eu não tenho tempo para isso, mas lá no livro, no capítulo, na seção chamada Teoria da Perturbação, vocês podem ver a explicação para isso, mas é uma constrição nos lábios, tá? Eu vou passar para o prato, e aí vocês fazem pergunta a partir de lá, tá? Eu vou passar para mostrar oclusivas, começar justamente dessa daí. Aliás, eu vou juntar as 3 para ganhar tempo, tá? Aí. Vou passar para o espectrograma de banda rara, para a gente saber o que está acontecendo, tá? Aí, Titao Parta. Butata. Alveolar, né? Desculpa. Aqui, bilabial. Vou começar com a bilabial.
Tico pata baixinho. Pata Tico pata baixinho. Tá? Então, vou colocar aqui, olha, exatamente o que eu fiz agora há pouco, tá? Eu vou criar uma camada aqui, só para rapidamente colocar o início e o final do P. Tá vendo? Eu cliquei bem no início do F2. Esse aqui é o P, tá? Ó. Ah, não, desculpa, esse é o T. Esse é o T. P tá aqui. Tico pata. Aí, P. Agora sim. Pata. Vou fazer um zoom. Pra vocês verem aqui o VOT. Ó, tô vendo daqui, aí o início, tá vendo aqui na forma de onda, e a prévia começou a vibrar aqui. Olha aqui tô vendo o padrão que eu tenho mostrado para vocês. Então, esse VOT, vou mostrar com outro intervalo ainda. Ele tá aqui, ó. Daqui até aqui. Esse é o VOT do P. Tudo bem? Ok, gente? Então, olha lá em cima, quanto que ele dura nesse falante? 8 milissegundos, tá vendo? Um tempo muito curto. Se a gente considerar a duração de uma vogal que dura, ó, 150 milissegundos, isso aí é mais ou menos 5% da duração da vogal A, por exemplo. Então, é um tempo bastante curtinho. Vocês estão vendo, ele faz parte da duração do P, tanto é que está incluso na duração total, como vocês estão vendo. Essa partezinha faz parte do P. O amarelo aqui está o P, e o finalzinho dele é o VOT. Tudo bem? Então, esse é o oclusivo. O que muda em relação ao B, por exemplo? Como eu meço o VOT de uma sonora, uma vozeada, uma pré-vozeada, como é o caso do B em português brasileiro, né? Esse B tá aqui logo depois, ó. Tico pata baixinho. Fazer um zoom aqui. Tá aqui, ó. Final do F2, do digo, início do F2 do A. Tá aqui o B. Vocês podem ver os ciclos aqui, estão vendo, ó? Então não é branco como o outro, né? Olha lá. Os dois aí. Tá vendo, ó? O P aqui. Não é branco como ele, tá vendo, ó? Ele tem, ó, a barra de vozeamento aqui embaixo. O B. Como é que é o VOT? Vejam bem, como é que ele foi definido? Ele é o ponto, vou criar aqui uma camada. Desculpem, né? Eu estou usando a primeira camada para marcar o VOT. Então, ver aqui vou marcar o VOT. Como é que ele foi definido? Eu localizo o ponto em que há a soltura, tá? Tá aqui, ó, este ponto. E o VOT, então, é isso? Seria bom se fosse, mas não é. Ó, não é por quê? Porque os americanos que criaram esse conceito, eles definiram que é o tempo do início da soltura até o início do vozeamento. Então, eles imaginavam que normalmente as línguas seriam como o inglês, que vozeia depois, né? Não, mas eles depois começaram a ver o espanhol, viram que tem línguas que vozeiam antes. Então, eles não mudaram a definição. Só que aí, o VOT passa a ser definido como esse outro intervalo aqui. Por quê? Para manter a mesma definição, que é o tempo do início da soltura até o início do vozeamento. Só que o início do vozeamento precede a soltura no português brasileiro. Estão vendo? Ele está antes. Ele começa a acontecer aqui, ó. Estão vendo? O outro é da vogal A, tá? Não é dele, tá? Da vogal U, do digo, tá? Então, ele começa a vozear antes. Então, foi definido que essas línguas de pré-vozeio teriam o VOT definido dessa maneira que vocês estão vendo aí na tela, o seu próprio intervalo de oclusão. E para indicar a diferença em relação ao da consoante P, que vozeia depois, convencionou-se colocar um sinal negativo na frente. Então, o VOT desse B é menos 111,6, né, milissegundos. Tá? Isso tem um grande inconveniente, vocês estão vendo, né? É que o VOT do B versus P em português estão medindo coisas completamente diferentes. Ele mede o ruído no P e mede a oclusão no B. Mas nós não podemos mudar nada porque foi definido dessa maneira. Tá? Ah, mas se eu quiser estudar o ruído dentro desse intervalinho aqui, eu não poderia?
Poderia, só não chame de VOT, mas pode. Tá? Tudo bem, gente? Vou mostrar agora o VOT do K, só para a gente ver a diferença, tá? Que é muito diferente do VOT do P, que não tinha nem 10 milissegundos, tá? Então, aqui está o K. K. Então, aqui, o VOT dele começa aqui e termina aqui. Tá? Olha lá em cima quanto tu deu, ó, 23 em vez de 8, né? 3 vezes mais do que o P. Tá? E aí vem a minha pergunta, tá? A duração desse K vai até aqui, mas começa no final do digo lá, aqui, ó. Aqui é o K, tá? E vai aqui o VOT dele, 23 milissegundos. A minha pergunta é, lembra do que eu falei da pressão dentro da boca? Por que que o VOT do K é maior do que o do P? Porque demora 3 vezes mais tempo para abrir, as prédios começarem a vibrar fazendo um K, se eu faço um K antes do que se eu faço um P. O que vocês acham? Eu entendo assim, como o ponto de articulação do K é mais para trás, né, mais para o véu palatino, você aumenta uma pressão ali, né, em relação ao P, por exemplo. Porque pressão vezes volume é constante, gente. Aumenta a pressão porque o volume lá na parte de trás ficou bem menor. Isso. Exatamente isso. Contrário que um T, por exemplo, que a articulação é mais anterior. O volume é maior na frente. Proporcional. Isso. Menor pressão. Como tem mais pressão na boca no K, porque o volume é menor lá atrás, então essa pressão demora mais tempo para vencer essa pressão maior. A pressão de baixo vai demorar mais tempo para vencer essa pressão maior. Por isso que demora, o VOT do K é maior que o VOT tanto do P quanto do T. Tá bom? Obrigado pela resposta. Pode fazer uma pergunta? Pode. Oi, pode perguntar. Posso definir, então, que para diferenciar as consoantes oclusivas surdas, T, K, né, por exemplo, e P, só no VOT? Pode. Estatisticamente, o K tem um VOT superior estatisticamente a P e T. Só não posso diferenciar P e T com VOT, mas o K das outras duas anterior, P e T, sim. Não sei se foi essa a pergunta. Ok, ótimo. Isso mesmo. Sim. Se não houver nenhum problema na articulação da pessoa, né? Normalmente, se fizer tudo certinho, sim. Estou falando isso porque tem patologias que alteram aí o ponto de articulação, aí você vai até saber pelo VOT o tipo de alteração que aconteceu, tá? Ok, gente? Mais alguma pergunta? Vamos ver uma africada agora, tá? A gente ganhar um tempinho. Ó, africada. Aqui tem o tchan e o tchan. O que muda no africada? Vê a africada não vozeada aqui, o tchan, ó. Bigotita. Ó. Estão vendo? Ela combina uma oclusão com uma soltura. Só que essa soltura é uma soltura fricativa. E essa fricativa aqui tem realmente as características de um chã. Lembra da frequência mais baixa do chã? Começa em torno de 2.000 Hz nesse falante? Ó. Justamente isso. Aqui é um chã. Ó. Tá? E aí, então, olha que interessante. E a gente não define VOT, tá? Porque VOT é definido para oclusivas apenas, não é para africadas. Mas a gente vê que essa soltura fricativa, ela tem uma duração incomparável, não dá nem para comparar nem com o próprio K, né? É 113 milissegundos. Ela dura mais tempo, né, do que a própria oclusão desse tchan, que é de apenas 82 em relação aos 113 da soltura fricativa. Estão vendo? Então, é bem diferente. Tá? Então, ela tem um ruído que ocupa normalmente mais que a metade da duração dela, tanto para o tchan quanto para o j, que está aqui do lado, tá? A sonora. Vocês podem ver aqui a barra de vozeamento, aqui embaixo, tá vendo os ciclos aqui? E aí a parte fricativa dela, estão vendo? Está aqui. Ela é mais longa que a sua oclusão, que tem ciclos, é igual o B, né? Ou o D. Tá aqui, que a gente nem escuta porque a frequência é baixa, tá? Ó. Tá? Então, essa aqui é a diferença. Então, uma língua ou variedade que não tem esse alofone,
vai ter as mesmas características, no caso aí do J, do D, né? Vai ter um VOT curto, tá? E não essa extensão fricativa que tem na africana, tá? Próximo slide, a gente começa a falar de nasais e laterais, tá? Nasais e laterais. O que muda no nasal e lateral? Olha, aliás, vou voltar aqui um pouquinho no espectro das fricativas que a gente tinha desenhado, né? Ó, dá para ver aqui no vermelho e no azul uma coisa interessante. Ó. Observe que aqui no vermelho tem uma região de pico, no azul também, mas observe o que acontece antes dessa região de pico. Vocês estão vendo que tem um vale aqui, estão vendo? Ó? É uma região côncava aqui, ó. Estão vendo aqui antes. E no azul também, estão vendo aqui, ó. Viram? Aqui no azul e aqui no vermelho. Por que a energia está diminuindo nessa região? A energia está diminuindo nessa região porque ela está sendo sorvida, atenuada por um efeito que a gente chama de antiformante. O que é esse efeito? Não é como matéria e antimatéria, né, gente? Não é uma coisa, é o oposto da outra, não. O efeito físico é o mesmo, são ressonâncias. Só que uma ressonância que recebe o nome de antiformante é uma ressonância que está aprisionada no trato vocal. Em que sentido? Ela não pode ser capturada pelo microfone. E em que lugar que ela está na fricativa? Ela está na parte de trás, atrás da constrição, atrás da região onde eu estou fazendo a turbulência. Quando eu faço um essa turbulência está sendo gerada nos alvéolos pelo efeito de pistão, né, como se fosse um pistão com grande força, ela impede a passagem do ar que está atrás para fora. Então, esse ar aqui entra em ressonância na parte de trás da boca, atrás da constrição, e não consegue sair. E é justamente isso aqui que vocês veem como um clareamento lá no espectrograma, como um vale aqui no espectro, que a gente chama, então, de antiformante. Tá? Isso vai acontecer também nas nasais e nas laterais. Estão vendo essa setinha vermelha? Aqui um N, tá? Aná, desculpa. É aná, tá? Vocês estão vendo a setinha vermelha aqui, ó? Tem um branco aqui, estão vendo, ó? Se a gente comparar com a vogal precedente, tem um nível de cinza nessa região, e a seguinte, ó, parece um nível de cinza, ela tem um embranquecimento aqui, notório. Esse embranquecimento é justamente a presença de um antiformante. Ou seja, tem uma cavidade ali, eu vou dizer qual que é meio óbvio, mas que não pode ser capturado pelo microfone. Que cavidade é essa na consoante nasal? É a própria cavidade da boca. Quando eu faço um nã, ó, tá tudo saindo pelo trato nasal. O da boca tá ressoando, sim, mas não pode ser capturado pelo microfone, tá vendo? Que tá na boca, tá ressoando ali. Tá? E aí aparece como brancos ou atenuação de energia, como vocês estão vendo no azul, tem um formante aqui, tem um F2 nasal aqui do N. Só que ele está bem atenuado, e essa atenuação em relação às vogais que precedem, que sucede aqui, é provocada também por efeitos de antiformante. Ela retira a energia dessa consoante nasal. Tanto é que vocês podem ver que aquele primeiro formante dela, também aqui embaixo, ele é mais escuro que o segundo, estão vendo? Bem mais escuro que o segundo. Isso é efeito de energia sendo retirada por efeito que a gente chama de antiformante, tá? Eu vou abrir no Prati uma nasal, e vocês vão ver que é bem fácil saber onde ela começa, onde ela termina, porque tem uma modificação muito clara, tanto na forma de onda, como vocês estão vendo em cima, quanto no espectrograma, tá? O difícil é ouvi-la isoladamente. A gente vai ver que a gente só consegue ouvi-la conjugada ali com a vogal, numa sílaba. Aliás, a menor unidade de produção da gente, da língua humana, é a sílaba. A gente não consegue ouvir nada menor do que a sílaba. Lembra que eu falei, não existe s, a, ou p, a, existe pa, sa, na. Sílabas. E é por isso que a gente não pode fazer transcrição fonética ouvindo esses segmentos isolados. A gente tem que ouvir eles como sílabas. Aí decidir que a primeira configuração é do N, por ter um padrão completamente diferente da segunda, que seria, então, o A, tá? Vou abrir aqui uma nasal. Ó, justamente o SN de nata, e vocês veem aqui, fazer um zoom, tá? Aqui tá o N. Vejam como ele é bem delimitado, ó.
Tá vendo? A forma de onda dele é bem característica, parece um ciclo bem mais regular. Há uma queda de energia em todos os formantes, vocês estão vendo aqui, com exceção do primeiro lá embaixo, que é mais escurinho, todos os outros mais fraquinhos, tá? E há roubo de energia em determinadas frequências, tá? A gente pode ver no espectro, mas no espectrograma pode ser mais ou menos difícil de ver. Se eu tocar esse N, vocês não escutam só um murmúrio, não são capazes de dizer que é um N, ó. Tá vendo aqui, ó? Ninguém é capaz de dizer, não, tenho certeza que é um N. Não dá para ter certeza de nada, tá? Agora vejam o que acontece quando eu toco M, a mesma coisa, ó. Não dá para ter certeza se é um M, se eu tocar só a consoante, ó. Nada. Olha que mágica que acontece quando eu toco um pedacinho final da consoante e um pedacinho da vogal. Agora vocês podem ouvir um bilabial, não é verdade? Ó. E da mesma forma que podem ouvir a alveolar aqui, ó. Se eu toco um pedacinho do N com a vogal. Vocês viram que deu para perceber bem as duas? O que aconteceu? Vou colocar aqui os formantes para vocês medirem. Prestem atenção no movimento do somante no início da vogal, tá? No M e no N. Quero que vocês mediram o que vocês veem de diferente, ó. Eu vou fazer um zoom até 3.500 Hz, só para ficar mais fácil de ver o que eu quero que vocês mediram. Presta atenção, aqui o M e aqui é o A. Veja o que acontece no início desse A, ó. Estão vendo aqui, ó? Viram? Aqui. E comparem com o que acontece no N. Viram a diferença, ó? Ó, o M, os dois somantes estão assim, ó. Viram? E no N estão assim. Viu? O F2 sai de um lugar mais alto e baixa, e o F1 sobe. No N, os dois estão subindo, tá? Os dois estão subindo, tá vendo? Deu para entender a diferença? Lembra que eu falei que esse abaixamento de formante no início é marca de coisas nos lábios? É por isso que a gente consegue ouvir o ponto, que o cérebro interpreta como esse movimento do ar é algo que aconteceu nos lábios, ó. Tanto é que eu escuto a sílaba inteira, mesmo se eu toque só a vogal. Estão vendo? Estou tocando só a vogal. Vocês estão vendo que eu fiz um zoom só na vogal? Mas vocês estão escutando mar, não é verdade? Por quê? Porque por conta justamente desse movimento e alguma marca de nasalidade que passou aí para a vogal, tá? A mesma coisa no N, ó. Se eu tocar só a vogal, vamos ver o que acontece. Dá para ouvir um pouco que é um alveolar. Inclusive, eu faço isso. Meio dá, meio na, né? Uma coisa assim. Menos nasalidade nesse caso, mas parece meio dá, né? Meio na, meio dá. Estão vendo? Então, tem alguma informação sobre o ponto da nasal à esquerda aqui na sílaba CV, justamente no início da vogal. Então, é o que a gente chama de coarticulação. É o N influenciando a vogal, porque ele induz o movimento da língua. Lembra, o N está fazendo na região veolar, a ponta da língua está lá, e assim que começa a fazer o A, ela ainda está lá. Aí ela vai caminhando para a região central, mas enquanto ela caminha, que é esse tempo aqui, eu estou mostrando, enquanto ela está caminhando para ficar horizontal, ela está saindo lá da frente e está indo para a região central. E abaixando, né, porque o A é baixo. Então, tudo isso faz essas mudanças no F1 e no F2. Deu para entender, gente? Então, o que é mais importante de ponto de articulação nas nasais não está na própria nasal, está na margem da vogal seguinte, tá? Tudo bem? Estão acompanhando ainda ou estou perdendo vocês? Tá tudo certo aí. Estamos aqui, pessoal. Tá bom. Laterais. Olha, uma lateral, vou mostrar aqui uma lateral. Tem algo muito parecido com as nasais, ó. O que ela tem de parecido com as nasais? O fato que ela também tem antiformantes, ó. Estão vendo a região mais clara aqui, ó? Em relação aos vizinhos, a vogal que precede, a que sucede. Isso aqui é uma região de antiformante, entre o F2 e o F3 dela.
Também parecido com a nasal, ela tem informantes mais clarinhos, estão vendo? Do que as vogais, tanto a anterior que precede, quanto a que sucede, inclusive, que é um U pós-tônico, que é uma vogal bem pouco intensa. Mas mesmo assim, como vocês estão vendo aqui pela altura, aqui, ó, ela é mais intensa que o L, tá? Só que, assim como a gente não conseguiu escutar qual era o ponto das nasais, a gente precisava da vogal, tanto é que eu só colocar a sílaba, ó. Vocês escutam bonitinho, que é uma lateral, um L, né? Todo mundo deve ter escutado, aumentando o volume aí em casa. Mas se eu tocar o L isoladamente, como tá agora, ó, eu não vou conseguir escutar o L, ó. Eu escuto meio assim, parecido com esse U, só que não arredondado, tá? Por quê? Olha, porque quando o cérebro recebe isso aqui isoladamente, ele não tem como avaliar que essa vale aqui, essa região mais clara, é de fato antiformante. Porque podia ser o espaço entre dois formantes, porque eles também têm um vale, tá vendo? Ó, entre o F2 e o F3 do A, também tem um vale, uma região menos intensa. Mas ele não tem como avaliar que isso aí é muito menos intenso do que para uma vogal. Ele só tem como comparar se ele compara com uma vogal na sílaba. Ele vai ver que entre o SF2 e o F3 do U, tem um espaço mais intenso, que está mais escuro, do que o espaço dele mesmo. Aí eu escuto que isso aqui é uma lateral. Viram que interessante? O mesmo vai acontecer com o lhã, que é mais notório ainda. Ó. Se eu escuto a sílaba inteira, vocês escutam para latar o lhã, tá? Não tem ninguém que não escute, ó. Tá bom? Só que isoladamente, olha o que vai acontecer. Tem um espaço mais claro, aqui entre F1 e F2, que é um espaço de antiformantes, porque ele é mais claro que os vizinhos, tá? As vogais, ele tá encurralado aqui, tá cercado pelas duas vogais, o A e o U, né? Mas o cérebro não tem como avaliar esse espaço, porque dá sempre espaço entre formantes, tá? Isoladamente, ele precisa comparar com a energia deste daqui, ó, que é mais alta do que essa. Aí ele vai dizer, tá bem, esse aqui é a vogal, isso aqui é a palatal, lateral. Lateral palatal. Aí eu escuto o lhu. Mas isoladamente, olha o que vocês vão escutar. Interessante, né? Vocês escutaram I. Escutaram I porque o F1 é baixo, e o F2 e o F3 são altos, igualzinho de um I. Então, o cérebro, como não tem como interpretar o que é esse espaço entre F1 e F2, ele interpreta como I. Mas assim que ele puder comparar os dois, ó, o I desaparece e vira lhã, né? Tá tudo, é a mesma coisa, tá, gente? É só o fato de vocês estarem recebendo a sílaba inteira. O cérebro precisa receber a sílaba inteira para poder interpretar cada som que compõe essa sílaba. Tá bom? Deu para entender isso? Essa ponte entre a produção e a percepção sonora, tá? Ok. Sons R. Depois dos sons R, eu vou mostrar os lugares nasalizados e abrir um espaço para interação com vocês, tá? Os sons R, como vocês sabem, são bem complicados em português. Eu vou mostrar alguns casos, porque há muitos pontos e modos, né, de articulação. Mas, fonologicamente, há um contraste clássico entre o R fraco, que é, por exemplo, a palavra caro, que é realizado como TEP, tá? Na imensa maior parte dos dialetos do português, e como vibrante, e R forte, que era realizado como vibrante em carro, né, como carro, mas hoje, na maior parte dos dialetos, como vocês sabem, é realizado como fricativo, né, carro, né? E aí, só que, além disso, tem a situação início de palavra, como em rato e rua, e normalmente é a mesma realização do R na ortografia duplo de carro, e o R na situação de ataque complexo, como em prato, frevo e broa, em que ele é realizado como TEP no meu dialeto e numa parte dos dialetos, com exceção dos dialetos que realizam como caipira, né? Como tem regiões aqui em São Paulo, como em Mogi Guaçu e Bragança Paulista, eles falam prato, frevo e broa, tá? Igreja, por exemplo, tá? Aí outra coisa. Mas
no meu dialeto, provavelmente os de vocês, é prato, frevo e broa. É um TEP, tá? Mas a gente vai ver que tem uma diferença lá no espectrograma em relação de caro, tá? E na coda silábica, o R, que colocado como arquifonema R maiúsculo, ele tem uma grande variação no território nacional. Então, pode ser fricativo, TEP, ele pode ser caipira, do R caipira do estado de São Paulo, norte do Paraná, sul de Goiás, sul de Minas, enfim, em várias regiões que o tem, ou pode não ser produzido, como amor, amar, né? Então, tem várias possibilidades. Vamos mostrar, então, o R dessa pessoa aqui, que é um mineiro. Aqui tem caro e carro, e depois Carla, tá? Então, caro, que é o da palavra realizada como TEP, ó, intervocado, vocês estão vendo aqui, ó, caro tá aqui. Caro, caro. Olha o que caracteriza o TEP, estão vendo, ó? Ele é uma batida muito rápida da lâmina da língua na região veolar, ó, faz assim a língua, tá vendo? Ru, tá vendo? Ru. A imagem do senhor sumiu, pelo menos para mim. Ah, é? Os demais sumiu também? Aqui não. Não, pra mim não. Tá ótimo. Então vê aí a sua internet, quem me perguntou. Voltou aí? Será que ele foi desconectado? Todo mundo está vendo o professor? Daí? Estou vendo bem. Então, o problema é... Sim. Tá bom. Olha, então aqui vocês estão vendo o A, né, de caro, o U aqui, ó, vendo a energia maior, e essa batida, quando exatamente no ponto que bate, gente, ó, a energia não tem como, o fluxo de ar não tem como sair, por isso que a energia cai tanto assim, estão vendo, ó? Ainda tem informação da prega, que tem um ciclo, mas aí baixa bastante a intensidade, isso que é o TEP. É o som mais curto do português, que a gente chama de uma trajetória balística, né, como se fosse uma bala, bate e sai, tá? Fazer um zoom para vocês verem a duração dele, ó. Ele dura só 23 milissegundos. Lembra que é parecido com o VOT do K, né? Que a gente mostrou aqui, né? Não em geral, tá? Mas naquele falante. Bem curto mesmo. Então, é o som mais curto do português nessa condição intervocálica, tá? Veja na palavra carro, este falante produz uma fricativa, tá? Ó. Carro, carro, carro. É muito difícil da gente dizer, de oitiva, ouvindo, se é uma fricativa glotal, se é uma fricativa velar, se é uma fricativa volar. Sobretudo no português brasileiro, parece ter dois pontos principais, o glotal e o velar. Vejam que aqui eu optei por colocar uma fricativa glotal. Por que o símbolo tem um arquinho? Porque ela é vozeada, vocês podem ver os ciclos aqui, né? Vejam que quando que começou quando o F2 aqui ficou com mais energia, que vocês podem ver que esse lugar aqui está mais escuro do que aqui, tá? E o F2 do A ficou menos intenso a partir daqui, como vocês estão vendo. Então, delimitar, nesse caso, tá, de uma frase isolada, digo, carro, baixinho, não é complicado, mas complicado, claro, em situações de fala espontânea. O complicado é decidir qual é o ponto, se é glotal ou se é velar. Tá? Se a gente ouvir ele sozinho, ou com o U, não sei aí, mas aqui eu escuto meio au, né? Eu também. Né, meio au. Por que a gente escuta meio au e não arro? Né? Porque deve ser glotal. Por quê? Porque o glotal, ele é feito justamente na glote. Ele permite que as duas vogais que precedem o A e o U que sucede transitem normalmente de uma para outra, enquanto eu faço, de uma para outra, no meio do caminho, eu faço essa minha fricativa glotal. Eu não interfiro na trajetória da língua, deu para entender? Porque é feito na glote. Se fosse feito no véu, carro, como eu fiz agora, reforçado, eu interfiro na trajetória. Por quê?
Porque entre o A e o U, eu coloco a minha corpo da língua na região do véu para produzir esse rascado que vocês ouviram aí, tá? Então, é muita diferença esse carro, 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 tá vendo? Carro, onde eu não faço rascado, e carro, 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 onde eu fiz, aproximando o meu corpo da língua do véu. E quando eu não aproximo o corpo da língua do véu, por ser uma glotal, a trajetória dos formantes, ela vai transitando da vogal que precede até a vogal que sucede. Vocês podem ver que esse F3 aqui do A, ó, o F3 do U, está aqui em cima, é mais alto. E durante esse H, com o arquinho, o F3 do A vai transitando, subindo lentamente até o F3 do U, né, que vocês estão vendo aqui, ó, mostrando com o mouse. O F2 do A vai baixando até o F2 do U, estão vendo? É tudo como se não tivesse nenhuma interrupção, como se estivesse fazendo AU, que é justamente o AU que vocês ouviram, né? Alguns de vocês ouviram. Isso são indícios de que é uma fricativa glotal. Deu para entender, gente? O que teria uma fricativa velar? Ela teria um formante numa posição diferente do A e diferente do U. Lembra aquele R que eu mostrei que tinha um formante 1000 Hz? É justamente isso que vai acontecer. Ele teria um formante num ponto que não corresponde nem aos formantes do A, nem ao formante, teria um formante próprio, que é justamente referente à cavidade entre a região velar e os lábios. Deu para entender? Então, por isso que eu optei por colocar para o módulo tal, por esses argumentos, tá? Bom, vamos mostrar um pouquinho da coda. Primeiro com uma paulistana, para vocês verem como é que ela faz uma coda, ó. Olha que interessante, ó. A palavra é carta, hein, gente? Ó. Carta, carta, carta. Vocês viram que ela faz um tap. Mas veja o interessante desse tap. Ele não é só isso daqui, ó. Lembra da batida que tinha no caro? Isso aqui não parece, inclusive, o caro, ó. Mas, gente, não tem vogal nenhuma depois do R, depois é o T. Então, o que é isso aqui, ó, que eu tô mostrando com a janela? Acho que todo mundo tá vendo o que eu tô fazendo. Carta. Vou tirar daqui só para eu fazer uma seleção. Ó, o que é esse trocinho aqui? Que tá entre a batida, tá vendo? E antes da oclusão do T de carta, né, que ela tá falando. É um segmento vocálico. Ele tem o mesmo padrão de formante que a vogal que precede, tá vendo o A, ó. A posição dos formantes é muito parecida com a daqui, ó. Estão vendo? É justamente o que acontece com o TEP que não está numa condição intervocálica, que entre a vogal e a consoante. Eu produzo sempre um segmento vocálico. Por quê? Olha, presta atenção. Quando eu estou fazendo carta, eu tenho que fazer aquela batida, lembra? Ó, eu estou fazendo A, eu vou fazer o carta, eu faço a batida, certo? Mas aí eu vou fazer a oclusão, certo? Mas antes de fazer a oclusão, a minha língua sai daqui. E antes de fazer a oclusão, ela está numa posição, estão vendo? De uma vogal. E aí o fluxo de ar passa, e é justamente, aí depois eu faço a oclusão na região alveolar. É justamente enquanto ele ainda não fez a oclusão, eu produzo aqui um segmento vocal, que acontece depois da batida, entenderam? Então, isso faz parte, por a nossa transcrição ser linear, da produção do TEP. Por isso, eu incluí o elemento vocálico aqui no TEP. Isso sempre vai ocorrer? Sempre que for um TEP, vai ocorrer. Sempre. Qualquer língua, tá? Isso é fisiológico. Agora vamos ver no caso de prato, tá? Só um minuto, por favor. Plínio, eu queria fazer uma pergunta bem básica. Há uma diferença? É possível ver no prato, acusticamente, a diferença de um tap para um flap? Não. Não? Não, é uma pergunta que sempre fazem, até para os autores lá do... Não, é porque é uma diferença da trajetória ali, da maneira como eu faço. Uma eu faço meio assim, outro faço meio assim no meio do caminho, né? O flap seria assim e o tap seria assim. Mas o efeito acústico é o mesmo, sabe, Ana Sueli? Então a gente não consegue ver muita diferença, tá? Então, numa análise fonológica de uma língua, é irrelevante, então, fazer essa distinção. É irrelevante porque eu não consigo ver a diferença acústica, entendeu? Certo. E se não há diferença acústica, as pessoas não escutam coisas diferentes.
E no inglês, em alguns dialetos do inglês, é possível também? Não, se for flap versus tap, não é possível, Certo. tá? Perfeito, obrigada. Nada. Ó, aqui está o exemplo de prata, que é justamente onde tem também um segmento vocálico, para mostrar para vocês que é a mesma situação. Claro que aqui não é um paulistano, é um mineiro, porque todo mundo aqui está presente nessa sala hoje, virtual, fala prata, suponho, né? Aqui vocês estão vendo a batida, tá vendo? Ó? Mas entre a oclusão do P, que está aqui, esse é o P, tá? Ó, isso aqui antes é o P. Entre o P e a batida que está aqui, tem um segmento vocálico, e tem o mesmo padrão formântico que a vogal que vem depois. É o prata. Na verdade, é como se eu fizesse parata tão rápido que o cérebro não interpreta mais esse segmento de quase 50 milissegundos como uma vogal. Ele interpreta como parte da realização do RAN. Olha só. Prata. A gente não escuta, né? Porque ele é interpretado pela nossa mente como parte da realização desse Ô, teste. professor, e Oi. nesse caso, se eu for observar aí a duração, tendo essa realização aí meio que vocálica, eu devo considerar essa duração até a batida ou só pegar a batida? Não, tem de... Ó, a transcrição é Em linear. termos de Então, duração, em termos de duração. Aí eu pego, eu sei. considero... Não, é exatamente como eu estou fazendo assim. Por isso que na transcrição está o TEP incluindo esse elemento vocálico. Que nesse caso aí ele fica com mais ou menos, aí fica mais longo, né? Porque seria em torno de Isso, 23 você tem de... milissegundos, Mas mas... isso é fisiológico. Você sabe que na condição de onça de complexo, o final de sílaba ele será mais longo porque existe um segmento vocálico. Ah, certo. Entendeu? Mas na transcrição não se faz essa separação, não. Tá? Ela faz parte da produção do TEP, ó. Vamos ouvir agora só o elemento vocálico. Agora vocês escutam a vogal, estão vendo? Ó? Tá vendo? Agora, quando você coloca a sílaba inteira, você deixa de escutar. Vocês estão vendo o que a mente de vocês fez? Ela passou a interpretar aquele segmento vocálico como parte da realização do TEP. É outro argumento para considerá-lo como parte do TEP. Deu para entender? A mente precisa disso para interpretar isso como TEP. Tá bom? Sim, professor. E a razão... Eu tenho visto, professor... Oi? Esse movimento aí eu tenho visto, eu já até testei algumas vezes na língua que eu trabalhava, que é o machinero, e sempre tem esse vogal que alguns chamam de vogal de apoio, né, para a realização do TEP. Mas não é uma vogal a mais, entenda. É o próprio corpo da língua que já está na posição da vogal A. Estão vendo que os somantes são os mesmos, ó? Ó, os mesmos. O termo vogal de apoio é meio equivocado, porque ele corre o risco de a gente pensar que foi uma vogal, alguma coisa como uma epêntese vocálica. Não houve a inclusão de uma vogal aí. É simplesmente o corpo da língua que já está na posição do A, enquanto eu solto o P, ele já está na posição do A, e antes de bater, o fluxo de ar passa pela língua nessa posição e produz esse elemento vocálico. Tanto é que se eu mudar para preta, esse padrão formântico vai acompanhar a vogal seguinte, não é uma vogal específica, entendeu? Aqui está em preta. Está vendo que o padrão formântico agora, o F2 está passando para cima, porque o F2 do E e o F3 são altos. Então veja que agora mudou o padrão aqui em relação a A, tá? Porque a vogal é E. Então aqui é pre, ó. Pre. E aqui o elemento vocálico. Tudo bem? Ok. Sim. Mas isso é um consenso, professor, porque alguns utilizam essa tecnologia e desconsideram isso daí como parte do TEP. Eu diria mais que é um desconhecimento da realidade fisiológica e da parte da trajetória da articulação, sabe? Ótimo. Tá bom? Pessoas precisam ler mais os autores, as fontes primárias, né, como Ladefoged, Madsen, falando sobre essas coisas. Bom, como faltam 20 minutos, eu não vou deixar de falar duas coisas importantes. Uma ainda dá outro exemplo aí da vogal nasalizada, eu vou falar agora, tá? Mas antes vou mostrar um exemplo do R de outra falante, um paraense, da coda, que não tem o TEP.
Ó. Carta, carta, Carla, Carla, Carla. Vocês podem ver que o padrão, por isso que eu coloquei o R velar, né? Sonoro velar, não é igual ao que vocês viram lá no H, né? Se fosse, esses formantes aqui do A estariam sendo reproduzidos aqui durante esse momento aqui. Vocês estão vendo que eles mudam de posição, estão vendo? Esse fica mais alto, enfim. Isso é indício de ter um ponto dentro da boca que produz formantes diferenciados. É o mesmo argumento que eu usei agora há pouco, tá? Então, por isso que eu marquei como fricativa, velar, sonora. Sonora, porque dá para ver claramente aqui, tanto no espectrograma quanto no, tá vendo? Claramente os ciclos e aqui as barras verticais, como vocês podem ver aqui no espectrograma, tá? Então, marquei, e essa é uma paraense, tá? Uma locutora paraense. Carta, Carla. Tá bom? Vamos agora falar um pouquinho antes do fechamento das vogais nasalizadas. Aqui tem o vou mostrar aqui o I, tá? I versus IN, tá? Ó. Aqui. Vou dar um zoom no... Ó, as frases são essas. Digo sinto baixinho. Digo sinto baixinho. Depois do I, vejo que o ponto de articulação é o mesmo, né? Alveolar, D versus T. A gente tentou achar palavras do português sido, apelido de aparecido, né? Digo sinto Ou baixinho. o particípio do verbo ser. Digo sinto baixinho. E sinto, né? Pode ser várias coisas. Enfim, estou no mesmo ambiente fonético, né? Vamos ver agora o zoom na oral. Tá vendo aqui, ó? O S, depois o padrão da vogal. Começa aqui a vogal, termina no F2 aqui, o F1 baixo, F2, F3 alto, e aqui o movimento dos somantes por conta da alveolar, tá? Agora vamos ver aqui o cinto. Depois eu mostro o espectro, tá? Vejam bem que o espectro do cinto tem uma coisa bem diferente, ó. Sim, sim. Dá até para ouvir meio, né? Vocês viram que durante o IN, tem uma mudança brusca de um espectro que parece muito da vogal, de fato é uma vogal, só que é uma vogal nasalizada. Eu vou mostrar que ela tem um formante a mais, tá? E também tem lugares onde a energia é atenuada, que são antiformantes, e ela tem um outro momento, estão vendo aqui, ó, que eu estou marcando, que eu até marquei como N, que tem um padrão completamente diferente. Vocês podem ver que os formantes estão muito de intensidade baixíssima, e tem aquele formante mais baixo aqui, mais intenso, que é justamente todas as características de uma consoante. De fato, é um pequeno consoante, um N curto, né, porque a gente produz, na trajetória do I para o T, a gente produz uma nasal alveolar, porque o T é alveolar, tá? E o véu não subiu rapidamente a tempo de fechar a cavidade nasal, então esse tempo de alveolar, N mais T, é mais ou menos esse tempo aqui que eu estou mostrando, 125 milissegundos. Parte dele é nasal e outra parte é oral. Então, normalmente, as vogais nasalizadas têm um final consonântico, que na literatura recebe vários nomes, como murmúrio nasal, consoante de travamento, consoante de fechamento, enfim. Mas é uma consoante nasal que tem um ponto da obstruinte seguinte, tá? Da oclusiva, normalmente, seguinte. Eu tirei antes o espectro desses dois vogais para vocês verem a diferença, tá? E coloquei aqui para a gente ganhar tempo, que eu sabia que eu estaria chegando no final, ó. É o espectro do I oral, espectro I oral. Este daqui, tá? O F1 tá por aqui, ó, 240 Hz. Tá vendo? Vai cair a energia, depois sobe de novo, tem um pico aqui, em torno de 1900 Hz, seria mais ou menos essa região do F2, e aqui é da região do F3, em torno de 3000 Hz. Eu vou desenhar ele, tá? Pra gente ver direitinho. Com a cor, deixa eu só ajeitar aqui bem grandão, pra gente ver bem a diferença. Vou desenhar ele com a cor cinza. E vou desenhar até 4000 Hz, porque é vogal, a gente não vai ter coisas interessantes muito além disso, tá aqui, ó. E aí eu vou colocar uma grade de 500 em 500 Hz, para a gente ver as frequências.
tá? Vou tirar esse aqui do lado, tá? Aqui é o I, tá vendo? Aqui tem um pico, aqui em torno do 2.000 tem outro, em torno do 3.000 tem um terceiro. Agora eu vou colocar em vermelho e trazer até uma linha um pouquinho mais grossa, o da vogal nasalizada. E vocês mesmos vão me dizer as diferenças. Tá aí. E aí, que vocês notam de diferença? Tinha umas coisas bem interessantes aí. Vejam que não precisou nem normalizar, porque estou normalizando pela fundamental aqui, tem mais ou menos a mesma intensidade, estão vendo? Aqui, ó, primeiro harmônico. Observe o vermelho e o cinza e me digam vocês mesmos as diferenças. O que vocês acham que mudou? Queda de intensidade, próximo de 3. Isso, ó. Tem uma queda importante de intensidade aqui. Estão vendo aqui, ó? Viram? Ó, em torno de entre 1.500 e 2.000 Hz. Isso é um antiformante, porque vogais nasalizadas têm formantes e nasais e antiformantes nasais. Antiformantes são quando os harmônicos baixam drasticamente se você comparar com o oral. Ó. Na oral, ele estaria meio que, estão vendo, ó? No momento, nessa região, ele estaria mais intensidade. Justamente ali ele tem menos intensidade, estão vendo? Ó? Aqui o cinza e o vermelho estão iguais. De repente, o vermelho abaixa e o cinza sobe, justamente por conta de uma região de anti-informante. Outra coisa legal que aconteceu. O F2 da oral estava por aqui, estão vendo? Onde foi parar o F2 da nasal? Estão vendo? Para a direita. Estão vendo aqui, ó? Estava aqui, perto do 2.000, e o do nasal, que é o vermelho, estão vendo aqui onde está o pico agora? Foi parar quase perto dos 3.000, estão vendo? Ele foi para a direita, aumentou o F2, tá? O que acontece, esse deslocamento de formantes orais, acontece nas nasais, tá? O mesmo acontece com o F3, que também é deslocado, tá? Em relação aqui, ó, ele foi mais comprimido para a esquerda aqui. Tá por aqui, enquanto o F3 da oral tá aqui no 3.000 Hz. Mas aconteceu uma coisa diferente aqui no meio, ó. Estão vendo aqui, ó? O cinza tá caindo, tá vendo, ó? Ó, os harmônicos, cai, vai caindo até os 1.000 Hz. Depois começa a subir de novo. Veja o que acontece no vermelho. Ele cai até aqui, sobe em torno de 800 Hz, porque o mediante, e depois desce de novo. Por que ele sobe aqui? Estão vendo? Aqui. É um formante nasal. E por que estou dizendo que é formante nasal? Porque se aumentou a energia, é formante. E se não estava ali antes, é porque só pode ser alguma coisa diferente que eu fiz. O que eu fiz de diferente? Eu abaixei o véu. Então, aqui é um formante nasal. Tá? Tudo bem, gente? Então, é assim, comparando o oral com o nasal, que a gente vai descobrindo o que aconteceu com uma vogal nasalizada. É muito difícil você tomar decisões de uma vogal nasalizada sem fazer o contraste com o espectro da vogal oral. É uma coisa que eu até recomendo lá no livro, tá? Deixa eu ver o que tem mais. Eu só vou dizer para vocês o que eu coloquei mais nos slides, para depois vocês checarem. Na verdade, o que eu coloquei a mais foi um resumão, ó. Olha só. Eu coloquei o seguinte: técnicas de análise acústica, para que servem? Coloquei cada uma delas e para que servem. Ó, por exemplo, dá um exemplo. Para analisar a frequência de formantes via LPC, que é aquela pontinhos vermelhos que eu mostrei, outras técnicas que você pode ver no livro, para que serve? Para cálculo dos valores das frequências de formantes, tá? Para que serve o espectro de Fourier? Isso que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é o espectro de Fourier, que é o espectro, né? Para observar os harmônicos, tá vendo? A gente está vendo os harmônicos aqui, as barrinhas isoladas, e as características de frequência, incluindo formantes, que a gente está vendo que tem os picos, e de qualquer som, tá? E assim vai. Então, eu coloquei isso, coloquei quais são os principais parâmetros acústicos para analisar vogais, fricativas, oclusivas e africadas, nasais laterais e róticos, tá? Como resumão aí das técnicas, o resto está no livro. Ó. Tem vários livros disponíveis na literatura, uma parte deles em inglês, como vocês sabem, tem o nosso livro aqui em português no cantinho, mas antes dele tinha vários outros livros, né, o do Kent Reed, do início da década de 90, do Keith Johnson, esse livro para engenheiros aqui do Kenneth Stevens, que é o Acoustic Phonetics, tem o do Ladefoged, o Elements of Acoustic Phonetics, e tem o da Katrina Hayward,
Experimental Phonetics, que é bem didático também, tá? Tão didático quanto do Johnson, e tem hoje de português, que é o que nós publicamos em 2015. Acho que é isso, gente. Só nos 10 minutinhos, acho que eu vou ouvir um pouquinho vocês, vou parar minha apresentação. E aí vocês podem perguntar. Sim, Sanderson, aquele teste com o marcador da língua, sim. Mas a pergunta da Ana Sueli foi do ponto de vista acústico. Depois de responder que acusticamente não dá. Sim, porque se alguém está interessado nisso, teria que fazer um estudo articulatório. Vou dar um exemplo. A gente não sabe, nesses diversos R's caipira do português, se ele é feito com a retroflexão da ponta da língua ou se ele é feito com o recuo da língua para trás. São dois tipos de R que tem o mesmo efeito na acústico. Produzem os mesmos formantes, tá? É o R recuado para trás, que eu faço assim, ó, porta, ou R com ponta da língua, porta, porta. Eu dobrei a língua, porta. Eu pus a língua para trás. Mas o som é o mesmo, tá? Há uma equivalência motora nesses dois meios de fazer o R, né? Isso é conhecido desde há muito tempo, sabe? Desde o estudo do Delattre, lá. Tem esses dois tipos do R do inglês, o banted R e o retroflex R. Então, só dá para saber se é retroflexo ou se é um aproximante velar, como eu falei agora há pouco, se com estudo articulatório, porque acusticamente eles não diferem. É o mesmo caso do flap versus step. Tá? Respondendo a sua pergunta aí. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu vou parar a gravação, tá? Professor, Pode perguntar.